Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre a agenesia do corpo caloso. A função básica do corpo caloso é a integração da atividade dos hemisférios direito e esquerdo. A agenesia é a alteração das fibras comissurais que cruzam a linha média e conectam os dois hemisférios cerebrais. Os sintomas são variados, dependendo do tipo de defeito e problemas associados. O prognóstico dependerá do grau e gravidade da mesma. Em alguns casos, será necessária avaliação fonoaudiológica e reabilitação. O corpo caloso é uma folha de substância branca em forma de quadrilátero, estendendo-se transversalmente de um hemisfério a outro. Ele une os pontos não simétricos do córtex de ambos os hemisférios, tornando-se assim o sistema de associação interhemisférico mais importante. A sua função básica é a integração da atividade dos dois hemisférios cerebrais. Por exemplo, intervém na coordenação bimanual. É composto de aproximadamente 180, 200 milhões de axônios, capazes de transportar cerca de 4 mil milhões de impulsos por segundo. Essas fibras comissurais são eixos cilíndricos das células piramidais do córtex. O corpo caloso origina-se de espessamento da lâmina terminal do telencéfalo. Seu desenvolvimento se completa entre a 7ª e a 20ª semana de gestação. É formado de anterior para posterior e de ventral para dorsal. Os últimos segmentos a se desenvolverem são o esplênio e o rostro. O corpo caloso inicia sua mielinização no final do período fetal, cresce durante a infância e completa sua formação entre 7 e 10 anos de idade. A agenesia do corpo caloso é definida como o defeito primário total ou parcial das fibras comissurais que cruzam a linha média e conectam os dois hemisférios cerebrais. Compreende um grupo heterogêneo de distúrbios cuja expressão clínica varia desde alterações neurológicas e intelectuais graves até um indivíduo assintomático e de inteligência normal. Pode se apresentar isoladamente ou como parte de uma síndrome. As formas não sindrômicas são as mais frequentes. Cada uma das pessoas diagnosticadas com agenesia de corpo caloso é um caso único, pois os sinais e sintomas são muito variados, dependendo do tipo de defeito e dos problemas associados. Algumas pessoas com agenesia de corpo caloso isolado não apresentam problemas aparentes. Vou dar algumas porcentagens. As anomalias faciais, elas são de 42%. Hipertelorismo, né, que é a separação entre órgãos gêmeos, mamas, olhos e orelhas. Micrognatia, que é a mandíbula pequena. Orelhas giradas para trás e anomalias oculares. Retardo mental é de 80%, claramente no idioma, né? 35% tem histórico familiar de retardo mental. Paralisia cerebral, 29%. Convulsões, de 30% a 50%. São um agravante no aparecimento da evolução do déficit. Não há crise epilética típica de agenesia de corpo caloso e quase todos os tipos de convulsões podem aparecer. Alguns dos mais frequentes seriam espasmos infantis ou síndrome de West, embora sua presença esteja relacionada à idade. 32% apresentam a primeira crise no período neonatal, 39% antes do primeiro ano e 29% após. Também ocorre um atraso geral no desenvolvimento.
nas áreas motoras, coordenação, equilíbrio, tônus muscular e linguagem. Problemas de alimentação também, para sugar e mastigar, também geram dificuldade para controlar os esfíncteres, que atinge-se por volta dos 6 e 7 anos. Dificuldade de defesa tátil. A nível sensorial, teriam dificuldade em sentir a temperatura de corpos estranhos. Tem também uma alta tolerância à dor, o que torna difícil cuidar de si mesmo para evitar danos físicos e riscos potenciais. Dificuldade na comunicação. Apresenta problemas no desenvolvimento da linguagem, falta de habilidades verbais ou pela dificuldade de se expressar de forma coerente e na organização do pensamento. Sua linguagem compreensiva é maior que a expressiva. E dificuldade na aprendizagem, fica mais evidente ao iniciar a aprendizagem formal. Não possui um padrão regular de aprendizagem, apresentam pouca colaboração e atenção nas atividades. Eles aprendem melhor por meio de rotinas repetitivas e imitando modelos. E há uma variabilidade na dominância da lateralidade. A maioria das causas são desconhecidas. Alterações no desenvolvimento do corpo caloso ocorrem entre a 5ª e a 16ª semana de gestação. Infecções pré-natais com alguns vírus ou bactérias que invadem o saco fetal no momento crítico no desenvolvimento do corpo caloso, quando o embrião está se formando no útero da mãe, por exemplo, a rubéola. Anormalidades cromossômicas ou genéticas, por exemplo, a trissomia do cromossomo 18 e etc. Condições metabólicas tóxicas, por exemplo, na síndrome alcoólica fetal, bloqueio do crescimento do corpo caloso ou consequência de um efeito secundário de outro evento neurológico, por exemplo, com cistos. E uma das formas de classificar a agenesia do corpo caloso é de acordo com sua morfologia. E assim nós encontramos 2 tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, os axônios do corpo caloso se desenvolvem e se movem em direção à linha média, mas não se cruzam. Como consequência disso, formam-se os feixes de Probst, que se localizam na linha média dos hemisférios. E o tipo 2, os axônios ou os seus corpos celulares não se formam e nunca se aproximam da linha média. Esse tipo é o menos comum. Quanto aos graus, existe o completo e o parcial. O completo não existem conexões. O parcial, a digenesia, não há conexão completa, mas há uma parte. A digenesia é um distúrbio do desenvolvimento do corpo caloso, onde há ausência parcial de suas partes, começando pelo rosto e pelo esplênio, por serem os últimos a se formar. E a hipoplasia, ela tem conexões mais muito finas. As alterações do corpo caloso têm prevalência geral de 1 por 1000 nascidos vivos. Essas alterações são encontradas em 2 a 3% das crianças com deficiência ou distúrbios do neurodesenvolvimento. As alterações do corpo caloso podem ser genéticas, infecciosas, vasculares ou tóxicas. Os fatores genéricos são os mais comuns. A idade materna, acima de 40 anos, está associada às alterações do corpo caloso em crianças com distúrbios cromossômicos. Malformações somáticas, musculoesqueléticas, que são 33,5%, e as cardíacas em 27,6%, e do sistema nervoso central em 49,5%, foram observadas no contexto de anormalidades cromossômicas, em 17,3%.
causas monogênicas em 20 a 35% e estão associadas a síndromes em 30 a 45% dos casos. Há anormalidades cerebrais em 21 a 93% de casos de agenesia do corpo caloso. Agora, quanto ao diagnóstico, o corpo caloso normal, ele é visto na ultrassonografia com 18 a 20 semanas de gestação, no que é chamado de seção medial do cérebro. A formação final está completa com 20 semanas, embora continue a crescer durante a vida fetal e até 2 meses após o nascimento. As características ultrassonográficas diretas da agenesia do corpo caloso na seção mediana são a ausência completa do corpo caloso e do cavum septum pellucidum. Após a semana 25 de gestação, achados adicionais incluem a ausência do giro do cíngulo e da matriz radical dos sulcos. Além disso, várias anomalias também serão observadas nos córtex axial e coronal. A ultrassonografia tem algumas limitações e às vezes é difícil dar um diagnóstico preciso. Por isso, é realizada uma ressonância magnética pré-natal, que nos permite ver todo o corpo caloso com os seus diferentes planos e nos permite ver se há alguma outra anomalia cerebral associada. É muito importante fazer um diagnóstico dessas alterações e das anomalias associadas, porque permite intervenções atempladas para melhorar o prognóstico neurológico do paciente. Não existem marcadores radiológicos e genéticos para prever se a doença será sintomática ou assintomática, o que dificulta o aconselhamento genético quando a doença é diagnosticada no pré-natal. O prognóstico depende do grau e gravidade das malformações associadas. Em muitas pessoas, há deficiência intelectual leve, que não piora. Outras pessoas têm inteligência normal sem problemas aparentes. Quando a agenesia do corpo caloso é isolado e detectado no pré-natal, o prognóstico é excelente e aproximadamente 80% das pessoas vivem vidas normais. No entanto, alguns problemas neurológicos e comportamentais podem ser muito leves e imperceptíveis ou podem aparecer mais tarde. As convulsões, quando ocorrem, geralmente são facilmente controladas com medicamentos antiepiléticos apropriados. Como o corpo caloso parece ser importante para a aprendizagem motora fina, para realizar tarefas mais delicadas e para a coordenação com as 2 mãos ao mesmo tempo, bimanual, é necessário estar atento à possibilidade de dificuldades de aprendizagem ou problemas comportamentais, e avaliação detalhada e terapia precoce são recomendadas. Nos casos com malformações cerebrais associadas ou em que a agenesia do corpo caloso faz parte de uma doença, o prognóstico depende das malformações ou da doença específica. Não há tratamento padrão para a agenesia de corpo caloso. O tratamento é sintomático e consiste em fisioterapia especializada em neuroreabilitação, neurologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, antiepilépticos, caso apresentem convulsões, e psicoterapia. A agenesia do corpo caloso isolado parece estar associado a um prognóstico mais favorável do que a agenesia de corpo caloso associado, sendo responsável por até 80% dos casos com bom prognóstico. E quanto à intervenção fonoaudiológica?
A avaliação dos níveis e funções de linguagem é realizada em profundidade com testes objetivos e observação direta. Apresentam dificuldades na prosódia vocal, na compreensão das linguagens, nos gestos e nas expressões faciais. Eles também têm grande dificuldade em manter uma conversa e mudam de assunto com frequência. Eles espontaneamente iniciam uma nova conversa e fazem comentários que não fazem sentido. Eles também apresentam uma diminuição na compreensão do humor, especialmente certos tipos de humor, como ironia ou jogos de palavras. E observamos uma deteriorização ao expressar verbalmente as suas experiências em um nível emocional. Uma das explicações para esse déficit linguístico se baseia no modelo segundo o qual os hemisférios cerebrais são assimetricamente especializados. A emissão da expressão verbal, a compreensão da linguagem literal, a sintaxe e a semântica, elas são processadas basicamente no hemisfério dominante, que geralmente é o esquerdo, né? Por outro lado, o hemisfério não dominante, o direito, é responsável pela linguagem não literal, que afeta a prosódia e as emoções. Os distúrbios do corpo caloso também podem levar a déficits gerais no julgamento social e má interpretação de pistas sociais. Essas pessoas geralmente não têm capacidade de ter empatia. Eles são incapazes de adaptar seu comportamento às circunstâncias sociais e sofrem com o isolamento social como resultado. Esses pacientes podem ter sucesso em certas interações sociais rotineiras, mas têm grande dificuldade em se adaptar a novas situações em que a criatividade, a flexibilidade e iniciativa são essenciais. Essa característica é mostrada por crianças com autismo ou síndrome de Asperger. Embora as diferenças seja que crianças com calosidades geralmente não apresentam manifestações repetitivas ou restritivas. Distúrbios emocionais ou comportamentais extremos raramente estão associados a crianças e adolescentes com distúrbio do corpo caloso. No entanto, eles podem apresentar depressão, ansiedade ou mudanças repentinas de humor. Certas semelhanças estruturais também são encontradas entre os transtornos do corpo caloso e alguns transtornos psiquiátricos. Assim como o desenvolvimento motor é avaliado, é muito importante avaliar a evolução da linguagem em todos os níveis: fonológica, morfológica, semântica, pragmática e etc. No nível fonológico, a fonologia segmentar, ela inclui dois aspectos que se referem à avaliação e compreensão dos sons da linguagem. Por exemplo, o fonema R, às vezes é difícil para algumas crianças. São fonemas de aparecimento tardio e a combinação deles, quando localizados em sílabas complexas. A fonologia suprassegmental refere-se à prosódia da mensagem. Isso dá à parte emocional a mensagem com a entonação precisa. A morfologia da língua são as unidades com significado compostas por um ou vários fonemas. Uma palavra pode ter ou vários morfemas. As maiores dificuldades de aquisição aparecem nas variações de forma das palavras, verbos, artigos, adjetivos, substantivos, etc. As dificuldades mais perceptíveis são observadas quando reduzem o número de palavras usadas para expressar uma mensagem. Por exemplo, pai, eu quero brincar, seria a solicitação correta, mas algumas crianças apenas dizem, papai, brinque.
ou elas apenas usam o verbo brincar. Semântica é o significado de palavras ou frases. É fundamental avaliar a expressão e a compreensão das palavras, das frases ou textos, pois pode haver crianças com bom desenvolvimento de vocabulário, mas dificuldade de compreensão de instruções ou dissociações entre linguagem expressiva e receptiva. A pragmática da linguagem refere-se ao uso da linguagem dentro do contexto social. Tá, e então, o que trabalhar na reabilitação fonoaudiológica? Nós vamos reabilitar os níveis de linguagem, o cálculo aritmético, vamos desenvolver a compreensão verbal, socialização e suas habilidades, descrições de objetos comuns, fazer o aumento do vocabulário, instruções ficando um pouco mais complexas, função de compreensão das palavras, fortalecimento dos músculos faciais, respiração e sopro, entonação, imitação de sons e palavras, desenvolvimento da expressão oral. Trabalharemos em categorias semânticas e outras atividades.